Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Não, vamos de novo. Boa noite, gente. Agora sim. É sempre uma troca, né? A gente vem em comum acordo, em vontade até aqui, e essa troca é sempre boa para vocês, mas para a gente também, e com certeza para os nossos amigos espirituais, os nossos mentores que estão aqui. Então, que esse momento seja de alegria, né? De alegria em estar nessa casa abençoada, que nos ajuda, que tem esse propósito de nos esclarecer, de nos clarear os pensamentos, né? E que essa noite seja mais uma noite de reflexão e de troca. É sempre uma troca. Tá? A gente vem receber, mas tenham certeza, todos vocês doam bastante também. Então, que a gente possa aproveitar essa noite. Os nossos recadinhos de sempre. A gente pede para que, nesse instante, os celulares sejam desligados e que a nossa atenção e a nossa concentração seja exclusiva aqui nesse momento, no nosso reequilíbrio, para compreender as palavras que vão ser lidas, sempre desde o início das leituras, muitas coisas que a gente vê nas leituras, desde o Evangelho até as mensagens, na boa parte das vezes a gente percebe que sempre tem alguma relação com algo que aconteceu no nosso dia, né? Ou alguma coisa que a gente sempre necessita. Então, que a gente consiga aproveitar essas leituras também para já nos sintonizar com essa espiritualidade tão amorosa e bendita. A gente relembra para vocês, para a dinâmica do trabalho, que os primeiros bancos sempre são direcionados para os tratamentos. Assim como alguns bancos, né, aqui, falando aqui de cima, os bancos mais próximos das janelas aqui sempre ficam direcionados para os trabalhadores, e os bancos aqui do lado direito de vocês, mais aqui ao corredor, próximo à parede também, para facilitar o fluxo dos passes. A gente também relembra, né, a casa sempre tem alguns eventos, e esses eventos são sempre importantes, e também são eventos que são muito proveitosos, a gente aproveita bastante. E a gente tem agora em novembro, dia 9 de novembro, uma confraternização, né, uma feijoada de confraternização, vai ser lá no Clube Sampaio Moreira. Então, dia 9 de novembro, para quem quiser, se eu não me engano é um domingo, é aquele domingo de feijoada, os convites sempre lá na livraria, e a gente tem uma confraternização, um domingo diferente, levando a família e se alimentando sempre muito bem. A gente também relembra de alguns grupos que a gente tem, né, de estudo. A gente tem o grupo de estudo Boa Nova, que é um grupo que estuda algumas passagens do Evangelho, e alguns horários flexíveis. Então, para aquelas pessoas que têm a vontade de se aprofundar um pouco mais, o grupo de estudo Boa Nova é uma boa pedida para se aprofundar no estudo do Evangelho. A gente também sempre agradece a colaboração de cada um de vocês com a evangelização infantil, com os kits de higiene, mas a gente continua pedindo, na medida que cada um puder contribuir com esses kits para as crianças assistidas da evangelização infantil dos sábados, tá bom? Para a noite de hoje a gente vai contar com a nossa amiga Laurice fazendo a leitura do Evangelho para nós. A mensagem, a Rita vai fazer a leitura para nós também. A Marisa vai fazer a prece de abertura. E a gente vai contar com o nosso amigo Ricardo Formigoni, que ele vai falar para nós sobre o tema que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, do item 11 ao 16. As vibrações a Laura vai fazer para nós, e a prece final o Isaac. Então, que a gente possa dar início ao nosso trabalho, e uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Item 11, a benevolência. Adolfo, bispo de Argers, Bordeaux, 1861. A benevolência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces. As alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença.
Ah, se pudesses compreender tudo que encerra de grande e agradável a generosidade das boas almas, esse sentimento que faz que se olhe o outro com o mesmo olhar voltado para si mesmo, e que se desvestisse com alegria para vestir um irmão. Pudesses, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Boa noite a todos. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelo, irmão José. Espíritos doentes. Na tua lida com as pessoas, não te esqueças que, na maioria das vezes, estarás lidando com espíritos doentes. Espíritos limitados na compreensão, com extrema dificuldade para assimilar o óbvio. Familiares que não te atendem aos conselhos. Amigos que concordam contigo, mas agem de maneira contraditória. Relapsos, chefes opressores. A imperfeição espiritual, sem dúvida, é a doença da alma. Até que nos equilibremos interiormente, viveremos de recaídas, o que, não raro, interpretamos por má vontade, preguiça, rebeldia, indiferença nos outros. Não passa de quadros patológicos que exigem tratamento. E com espíritos doentes, ninguém pode lidar estranhando reações ou ignorando suas feridas. E assim nós vamos fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, para receber tudo aquilo que aqui viemos buscar. A espiritualidade bem já sabe daquilo que necessitamos. E desde que aqui adentramos, eles já trabalham essas nossas necessidades. Então vamos rogar ao Pai Maior que abençoe a todos nós, que o trabalho percorra de uma maneira bem tranquila, para que possamos assimilar as lições que aqui serão proferidas. Que Jesus possa estar lado a lado conosco, e assim já vamos nos sentindo acolhidos, tratados, amados. E agradecemos por esse momento tão nosso. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, agradecer o convite do Davi. Boa noite, Davi. Agradecer também a Alessandra. É a primeira vez que eu estou aqui fazendo, então, esse tipo de apresentação. Então eu conto aí com a beneficência e a indulgência de vocês para com os meus erros e as minhas falhas. Gostaria de pedir ao meu anjo da guarda que me proteja, aos nossos amigos espirituais, que possam guiar as minhas palavras, porque sim, eu procurei estudar, entender o capítulo e os itens que eu ia tentar trazer aqui para vocês, mas a gente sabe que muito mais inteligente do que eu e muito mais capacitado do que eu são os espíritos superiores que coordenam essa casa, que coordenam esse trabalho, que conhecem as necessidades de cada uma das pessoas que estão aqui. Então eu peço realmente a ajuda deles para que eu possa ser um instrumento e possa passar aquilo que vocês realmente precisam levar para a casa de vocês.
Então, esse capítulo é um capítulo bastante interessante, ele é um capítulo que fala de forma bem extensa sobre a caridade material, a caridade moral, e mais especificamente nesses itens do 11 ao 16, a gente tem a instrução de alguns espíritos. E aí eu tentei estudar um pouco e tentar trazer para vocês, de uma forma mais sucinta, mais resumida, quais são as principais mensagens que eu pude captar desses itens. Mas eu sugiro a vocês que vocês depois possam ler, estudar, refletir um pouco, porque são lições bastante densas, né, bastante importantes para a nossa vida. A primeira delas é do Adolfo, que foi bispo de Argel. Ele tem uma história bastante interessante. Ele começou muito jovem, gostava muito de estudar, e ele foi enviado depois, acabou se formando em Direito, e depois enviado pela igreja para Argélia. E lá ele fez diversas obras bastante interessantes e sempre voltadas, né, à ajuda, à assistência a outros espíritos. E esse espírito que traz a mensagem, que essa é a primeira mensagem que foi lida agora há pouco no Evangelho, fala bastante sobre a beneficência. E a beneficência nada mais é, na visão dele, do que a empatia. De a gente se colocar no lugar do outro. Eu tinha um professor na faculdade que explicava que a empatia não basta a gente simplesmente olhar o outro como a gente gostaria que o outro nos olhasse. É mais do que isso. É olhar o outro com os olhos do outro. Ou seja, é tentar pegar uma lente mais própria para enxergar o outro, mas sem julgamento, né? Como a gente vai ver aqui mais para frente. E por que isso é importante? Porque, como a gente vai ver em todas as mensagens, elas se conectam principalmente com o que foi falado na segunda mensagem aqui. Nós, espíritos aqui encarnados na Terra, somos espíritos em processo de evolução, somos espíritos doentes, espíritos que estão aqui para aprender, para se desenvolver. E nós precisamos contar com esse olhar positivo do outro para que a gente possa entregar o melhor de nós, né? Tem uma parte bastante interessante que ele menciona que muitos espíritos, né, que ele consegue enxergar aqui encarnado na Terra, dizem: tenho fome. E me fez refletir na nossa vida, no nosso dia a dia, quando a gente está no trabalho, em casa, no trânsito. Quantas pessoas estão a todo momento gritando para nós intimamente: tenho fome. Normalmente, quando a gente pensa em caridade, a gente pensa naquela caridade material, aquilo que eu posso doar de material para ajudar uma pessoa. Mas poucas vezes a gente para pensar que talvez eu possa auxiliar uma pessoa simplesmente parando para ouvir o que a pessoa tem a dizer. É interessante a gente pensar nesses vários tipos de fome, porque será que a gente percebe isso no nosso dia a dia? Na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos familiares de forma geral, no trabalho? Será que a gente simplesmente está agindo mecanicamente, né, automaticamente? Ou a gente está parando para pensar? Porque por que a gente vem na casa espírita? A casa espírita, ela é para nós uma lição, uma escola. Mas a gente tem que usar aquilo que a gente aprende na escola. Não é assim que a gente fala para os nossos filhos, né? Filho, presta atenção, estuda, né? Não estuda só para a prova, né? Não decora só para a prova, né? A casa espírita é a mesma coisa. A gente não está aqui só para decorar os ensinamentos. A gente está aqui para entender, refletir e praticar no nosso dia a dia. E aí me fez pensar sobre a questão da modernidade, né, da tecnologia. Muitas vezes a gente tem as telas, né, celulares, séries, filmes, e a gente fica muito tempo, às vezes, nesse tipo de conexão, mas desconectado do mais importante, que são as pessoas, que são os seres humanos. Na mensagem, ele nos chama a atenção, o Adolfo, que a gente tem que agir. A gente tem que ir em direção ao infortúnio. A gente tem que ir em direção daqueles que sofrem.
muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, eu não tenho como fazer isso. E se a gente para pensar e refletir, a gente vai ver que muitas vezes você não precisa ir fisicamente, sair da sua casa e ir até um lugar para poder ajudar uma outra pessoa. Você pode fazer isso até mentalmente. Você pode parar, por exemplo, alguns minutos do seu dia e fazer uma prece pensando naquela pessoa que você sabe que está sofrendo. Um familiar, um amigo, um parente que desencarnou, um amigo de algum parente que desencarnou. Então, quando você para fazer isso, você está se conectando com as pessoas. E a gente vai ver aqui que a caridade, ela tem esse princípio fundamental. A palavra originalmente do grego, que era utilizada para descrever a caridade, né, no Novo Testamento, era ágape. E ela tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente doação ou esmola, né? Ágape, na verdade, o sentido original é amor incondicional. E amor incondicional, como disse a mensagem, agora há pouco que a gente ouviu, significa você doar de si sem querer ou sem pensar em receber algo em troca. E aí, já conectando com o próximo item, que é uma mensagem de São Vicente de Paulo, ele diz que a felicidade eterna se encerra nessa máxima, que é amar-vos uns aos outros. E aí eu fiquei pensando, nossa, a felicidade eterna, todo mundo fala, eu quero ser feliz, aqui a gente só sofre na Terra. E ele traz para nós, vamos dizer assim, uma sugestão de que a gente não precisa esperar para ser feliz. A gente pode começar a ser feliz a partir de agora. Qual é o segredo? O que a gente precisa então para ser feliz? Amar-vos uns aos outros. Porque à medida que a gente tem esse sentimento de amor pelo outro, a gente quer ver o outro feliz, a gente se interessa na felicidade do outro, a gente se preocupa com a felicidade do outro, e a gente para de ser egoísta, de pensar só em nós, de pensar só no nosso, e a gente para de se preocupar com a gente e se preocupa mais com o outro. E aí isso faz com que a gente tenha um alívio, à medida que a gente vai vendo que as ações que a gente toma pode propiciar essa felicidade aos outros. Quando a gente desenvolve essa relação de devotamento ao outro, a gente ao mesmo tempo está evoluindo espiritualmente. E evoluir espiritualmente significa na prática que a gente está abandonando o espírito velho, que a gente já foi um dia, egoísta, orgulhoso, invejoso, e está se aproximando das virtudes, né? É uma prática, é um exercício. Como qualquer exercício, exige de nós um primeiro passo. E esse primeiro passo, São Vicente de Paulo diz para nós que é a boa vontade. É o que geralmente falta nos homens encarnados, é a boa vontade. A boa vontade é o primeiro impulso que coloca a gente. Na hora que eu li essa parte, eu imaginei, não sei se vocês já assistiram, já viram aquele desenho do Procurando Nemo, quando ele está ali o pai dele está tentando voltar para achar o filho, e ele cai numa corrente dentro do oceano. Então, para mim, a boa vontade é como se fosse uma corrente do oceano. Uma vez que a gente deu o primeiro passo, esse impulso leva a gente para crescer, para a gente se desenvolver. E eu vejo muito isso quando eu estou, por exemplo, junto com os amigos aqui na Caspagem. É incrível, quando você dá o primeiro passo e você vai até as pessoas que já estão há muito tempo praticando, né, já tem uma habilidade de praticar, de ajudar o outro, de fazer as coisas pelo outro, você automaticamente se coloca ali e é motivado a se desenvolver. Então a gente aprende, a gente se desenvolve quando a gente dá o primeiro passo. Em resumo, nossa vida, a gente acha que a gente faz muitas escolhas, né? Eu tenho muita coisa para fazer, escolher, etc. É muito difícil, é muito complexo. Mas
se a gente for parar para pensar, a gente tem duas escolhas essenciais na nossa vida. Para cima ou para baixo. Espiritual ou material. E quanto mais a gente escolhe o espiritual, mais a gente se afasta desses vícios que a gente tinha enquanto espírito mais antigo, das encarnações passadas, e que a gente precisa abandonar. Porque só assim a gente vai contribuir com a evolução de outras pessoas também. Aí vem uma outra mensagem de Cáritas. Cáritas, segundo o que eu pude estudar, é um espírito que foi martirizado em Roma, né? Foi assassinado em Roma pelos seus pensamentos, pelo que pregava. A primeira mensagem que ela traz, que esse espírito traz para nós, é que a caridade é o caminho que conduz a Deus e é a meta que todos nós devemos ter. Aí eu fiquei pensando assim, quem é o caminho, quem é a figura, quem é o modelo de caminho que a gente tem para se aproximar de Deus? É a figura para mim da caridade máxima que a gente pode pensar em ter de modelo de caridade. Mas ele é tão bom, tão perfeito e tão bom para nós, que ele mandou vários outros. Falou, eu sei que eu estou um pouco distante de vocês aí, talvez vocês acham que vai ser muito difícil, né, fazer o que eu faço, então eu vou mandar alguns outros. E aí ele manda uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Divaldo, né, que são também grandes espíritos que vieram aqui na Terra, encarnaram, passaram diversas dificuldades, como todos nós passamos, e conseguiram aos poucos, pela boa vontade, pelo primeiro impulso, cair na corrente do bem e ser levado para o desenvolvimento. Ela conta uma historinha, né, esse espírito conta uma historinha. Eu não sei porque eu associei o nome desse espírito ao feminino, talvez porque Cáritas me lembre de uma mulher. Mas enfim, que ela faz um passeio rotineiro todos os dias e ela vê muito sofrimento, muitas dores, né? Mulheres na rua com filhos passando fome, né? E rogando que possa receber proteção. E ela encoraja, né, por pensamento, essas pessoas encarnadas, né? Que tenham coragem, que tenham fé, que acredite, que Deus não as abandonará. Então ela vem até nós rogar por eles, né? Ela se faz mendiga por eles e vem até nós rogar por eles, mas ela não diz para nós o que fazer. Ela deixa a nós o livre-arbítrio para que a gente possa tomar as decisões do que fazer por esses nossos irmãos sofredores. E lembrando mais uma vez, os irmãos sofredores, às vezes eles estão do nosso lado. Não são só aqueles que estão na rua abandonados. Óbvio, é muito importante, a caridade material, ela é necessária, ela é fundamental, porque a gente vê tanto sofrimento, né, na rua, principalmente nesses dias de frio, então se a gente puder contribuir materialmente é bastante importante. Mas não é só isso, não se encerra aí a caridade, ela vai muito além disso. E aí, quando ela traz esse pedido para nós, ela diz ainda o seguinte: por quê? Que eu não digo como tem que ser a condução de cada um, eu deixo para que cada um decida qual deve ser a medida da sua condução. Porque senão não teria mérito. Se ela dissesse para nós, faça assim, faça assado, vai na casa de fulano, faça isso, faça aquilo, nós não teríamos mérito nenhum. Então, se a gente tem a boa vontade, o trabalho aparece. É só querer trabalhar que o trabalho vem até nós. E aí o trabalho escuta, o trabalho inspiração, o trabalho amor, né, o trabalho doação de tempo, enfim. Ela explica para nós também que há uma grande diferença entre a esmola e a caridade. A esmola, basicamente, ela humilha tanto quem dá quanto quem recebe, normalmente, na maioria das vezes. Já a caridade, ela cria uma ligação entre o doador, né, e o beneficiado. E aí eu fiquei pensando exatamente nesses exemplos que a gente vê aqui no Paz e Amor, né? Quantas pessoas aqui não trabalham, por exemplo, durante a Feira de Solidariedade,
para que a gente possa ter uma arrecadação e manutenção da casa e manutenção das cestas para ajudar tantas famílias, né? Quantos resultados são em decorrência desses trabalhos? Mas a gente olhando só a feira, tem muito mais trabalho do que a feira. Tem muito mais organização, planejamento. O trabalho não começa na feira. Então essas pessoas, elas se reúnem durante a semana, se reúnem durante os meses. Elas estão ali com os corações ligados em pensamento, felizes. E não estão, nenhuma delas, eu garanto para vocês, estão ali pensando, mas o que eu vou ganhar em troca? Será que eu vou ganhar um lugarzinho no céu melhor porque eu estou aqui ajudando? Não. Elas já estão tão imbuídas ali, tão conectadas, tão naquele movimento, naquela corrente do bem, que elas se sentem felizes, elas já estão dentro da felicidade. E quando elas têm problemas, porque todos nós temos problemas, na hora que a gente tem problema, esses momentos, essa história, essa marca na gente, não deixa a gente ficar caído por muito tempo. Porque a gente é novamente sugado e puxado para a felicidade. Depois a gente tem um espírito que não se identifica pelo nome, ele só se identifica como espírito protetor, e ele comenta assim: sou pobre, não posso fazer caridade, e ao mesmo tempo falta a indulgência com o nosso próximo. Então, só para concluir, ele diz assim para nós: às vezes o que importa não é o valor daquilo que você está fazendo, ou a quantidade daquilo que você está fazendo, mas a qualidade. Às vezes um pai trabalha demais e não consegue ficar muito tempo com o filho, mas o tempo que ele fica é um tempo de qualidade. E isso é que faz toda a diferença. Aí ele conta uma historinha, né? Ele até diz que é uma história de outro mundo. Diz que Deus, quando coloca duas pessoas na terra, pede para que seja colocado 2 sacos e pesado esses 2 sacos depois da morte dessas duas pessoas, com todas as boas ações que essas pessoas fizeram. Essas 2 pessoas desencarnam e depois um deles, né, quando chega lá, tem um saco bonito, pesado, grande, todo cheio de moedas, né? E ele fala: esse aí é o meu saco, né? Eu fui rico, eu doei muito, etc. E uma outra pessoa vê um saco mirradinho, quase sem nada, fala: esse é o meu, eu fui pobre, eu quase não tive nada. Aí Deus manda colocar na balança o saco, e para surpresa de todos, o saco mirradinho é o que pesa mais na balança e levanta o outro muito mais do que, né, era o esperado. E Deus fala assim: realmente, você era rico, você doou demais, etc., mas você doou do seu excedente. E a maioria das vezes que você doou foi para ver o seu nome figurado aí na história, né? Já você, meu amigo, que não tinha quase nada para doar, tudo que você doou foi difícil para você. Você tirou uma parte do seu tempo. E mais do que isso, você sempre usou de indulgência para com o seu irmão. Você nunca julgava as pessoas. Então essa história vem encerrar para nós e dizer que, mais do que a caridade material, a gente tem que pensar o que eu estou fazendo pelo outro. Como eu estou me comportando diante do outro. O mundo está muito violento. Eu não preciso ser mais um a agir com violência no mundo. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que sirva de atenção e possa ter contribuído aí com a semana de todos vocês. Muito obrigado. Uma boa semana. Vamos nesse instante, nos colocando confortavelmente em nossas cadeiras, conectando com a espiritualidade, como foi dito na palestra. Vamos sentindo que estamos já envolvidos espiritualmente com o nosso anjo guardião.
E assim, nós já vamos sentindo a presença amorável de Jesus a nos visitar. E aí, nós já vamos sentindo a presença dos nossos amigos, dos nossos médios, que já se coloca à nossa frente. E vamos assim, sentindo no alto da nossa cabeça, eflúvios de luz que nos envolve. E do nosso coronário, que é no alto da nossa cabeça, vai saindo essas luzes que vai envolvendo todos os outros centros de força. E aí, nós vamos sentindo os nossos pensamentos sendo voltado para o amor ao próximo, para essa caridade que tanto almejamos. Caridade primeira nossa, para que nós possamos levar essa caridade para o nosso amigo da frente que está sentado à nossa frente, a esse que está sentado atrás de nós, da direita e da esquerda, e vamos sentindo esses eflúvios de luz envolvendo todo o nosso salão. E assim, os nossos pensamentos, que é na nossa testa, nós vamos fazendo com que eles tragam muito amor. A nossa palavra, que é no nosso laríngeo, que ela traga as palavras boas dessa caridade que tanto foi nos dito. E assim vamos envolvendo o nosso coração, o nosso cardíaco, os nossos sentimentos, que esse sentimento seja de muita luz. E nesse envolvimento que nós envolvemos todos os nossos companheiros do salão, nós vamos envolvendo todos os outros centros de força nossos. Vamos voltando até os nossos pés, subindo por todas as nossas vértebras, e vamos voltando ao nosso coronário. E esse eflúvio de luz agora vai envolvendo todo o nosso planeta Terra. Esse planeta de provas, expiações, que nós vamos mudar. Vai ser de transformação. Vamos transformar. Vamos pedir a Jesus de toda essa espiritualidade que transforme em amor, toda essa violência que talvez ainda exista, que infelizmente ainda somos que precisamos de orações para que nós possamos ter essa caridade. E aí nós vamos envolvendo todos os nossos amigos, todos os nossos parentes. Vamos envolvendo aquelas pessoas que nesse instante precisam de nossas orações, nos hospitais, nos asilos, nas casas de repouso, onde quer que exista uma pessoa que precisa de nossas orações, que ali sejam ditas paz e amor a todos. E assim nós envolvemos também todos os nossos, os membros da Casa de Paz e Amor, desde a diretoria, a presidência, todas as pessoas envolvidas, os dirigentes, aqueles que adentram e saem do Paz e Amor, que todos nós sejamos envolvidos. E assim nós pedimos também pelas penitenciárias, pelo morador em situação de rua, que nesse momento sentem muito frio. Como foi nos dito, que essa caridade seja envolvida a todas as pessoas desse nosso planeta.
Vamos pedindo por mais paz, por mais amor. E assim vamos também indo até o nosso lar. Vamos abrindo as portas e as janelas, deixando adentrar esse friozinho. Friozinho é bom também. E aí nós vamos sentindo esses eflúvios de luz que envolvem todos os cômodos da nossa casa. E aí nós vamos abraçando os nossos parentes que ali estão, as pessoas que nos são queridas, aquela pessoa que nos é mais difícil também, que ela seja abraçada. E voltamos até o Paz e Amor. E vamos agradecendo pelas benécias que recebemos. E que nós possamos levar para o nosso lar a palestra que aqui tivemos. Como ela foi dita, com palavras muito nítidas. Que em pensamentos, em tudo que nós possamos levar este amor, esta caridade. E assim nós vamos envolvendo, pedindo a espiritualidade amiga, vamos até as matas, vamos pedindo aos nossos pretos velhos, aos caboclos, aos índios, que tragam o medicamento necessário para que seja colocado em nosso vasilhame de água, em nossa garrafinha que trouxemos. E se não a trouxemos, que nós possamos imaginar, pensar aquela que deixamos em nossa casa, aquele vasilhame que deixamos em nossa casa. Pensamos no nosso filtro, na nossa caixa d'água, e vamos envolvendo todas as águas do nosso planeta, que é um planeta de água, mas que tão pouca nós podemos usar, e que nós possamos usar com bastante cuidado essa água bendita. E assim, esse medicamento já foi colocado, e que nós possamos, quando for tomar essa água, que nós possamos fazer aquele pedido que nós tantos precisamos. Se não for o pedido, um agradecimento. E agradecer a Jesus pela oportunidade dessa noite de estarmos aqui, desse momento de estarmos aqui, e que nós possamos ir para nossos lares, agora com a prece final, levando este amor, essa caridade interior, que nós possamos ser a transformação deste momento. Que Jesus nos abençoe. Agradecidos estamos por todos esses ensinamentos que recebemos desta noite, por todos os tratamentos também que cada um de nós pôde receber nesta noite maravilhosa. Gratidão. E que possamos voltar aos nossos lares, às nossas atividades, sempre abençoados, na certeza de que seremos felizes na medida dos nossos próprios esforços também. E que possamos sempre ter bons pensamentos, boas palavras e principalmente boas atitudes. Que assim seja, com a graça de Deus. Obrigado pela presença de todos. Uma boa noite e até a próxima semana. De luz, paz e amor em Jesus.